Ricardo Lewandowski toma posse no Ministério da Justiça e Segurança Pública e diz que não há soluções fáceis para o combate ao crime. Agora, senador Flávio Dino anuncia projeto para proibir acampamento em frente a quartéis do Exército e outras estruturas militares. Empresário Luciano Hang e lojas Avan são condenados a pagar 85 milhões de reais por assédio eleitoral. Edifício Joelma. Tragédia há 50 anos deixava 187 mortos, centenas de feridos e uma cicatriz na cidade de São Paulo. O Brasil News começa agora. Tomou posse hoje o novo ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski. Ele diz que não há soluções fáceis para o combate ao crime. Em seu discurso de posse, Ricardo Lewandowski ressaltou que não há solução fácil para o combate ao crime organizado e a importância de aprofundar a aliança com os estados e municípios nesta missão. Para enfrentar eficazmente o crime organizado que vem se ramificando por todo o país, é preciso aprofundar as alianças com estados e municípios que constitucionalmente, isso é importante, constitucionalmente detêm a responsabilidade primária pela segurança pública nas respectivas jurisdições. Todas essas ações serão executadas com estrito respeito aos direitos e garantias fundamentais dos investigados e acusados, especialmente no que concerne ao direito à ampla defesa, ao contraditório e ao devido legal, Dr. Beto Simonetti, que nos honra com sua presença. O presidente Lula afirmou na posse de Ricardo Lewandowski no Ministério da Justiça que o governo federal e a Polícia Federal não perseguem ninguém e apenas fazem seu trabalho. O mandatário elogiou também Flávio Dino, que deixou a pasta por ter sido indicado ao Supremo. Não é em qualquer momento histórico que uma nação tem o direito de entregar para a Suprema Corte uma pessoa da qualidade do Flávio Dino. E não é qualquer momento histórico. E não é qualquer momento histórico que uma nação pode entregar para ser ministro da Justiça um homem da qualidade do Lewandowski. Lewandowski assume o cargo aberto com a saída de Flávio Dino, que vai ocupar a partir do dia 22 de fevereiro uma das cadeiras de ministro do Supremo Tribunal Federal. O ex-ministro da Corte integrou o Supremo de 2006 a abril de 2023, quando deixou a Corte ao completar 75 anos, idade máxima para ministros. O comentarista Ney Gonçalves Dias acompanhou a cerimônia de posse de Ricardo Lewandowski e destaca suas qualidades como novo ministro da Justiça. A grande maioria dos senhores ministros do Supremo Tribunal Federal compareceram à posse do ministro Ricardo Lewandowski. É um destaque. Vejam, senhores, que aqui nós podemos ver três incidências de justificativa. Primeiro, a relação que tiveram com Lewandowski. Lewandowski assumiu o Supremo em 2006 e durante todo esse tempo conviveu com os seus colegas da Corte. Segundo, a relação de amizade que sempre existe entre os ministros da Corte da sua convivência diária. E terceiro, o espírito corporativo que existe, evidentemente, também numa instituição como o Supremo Tribunal Federal. 9 ministros compareceram. Apenas o ministro André Mendonça e o ministro Fachin não compareceram. E também tem um aspecto aí, a boa relação do governo com o Supremo Tribunal Federal. O 8 de janeiro aproximou o Supremo Tribunal Federal do governo. E depois, as relações do governo Lula são muito melhores do que as relações do governo Bolsonaro com o Supremo, o que traz uma aproximação. O que não pode haver é influência em matéria decisiva. O resto corre
tudo bem. O Brasil tem um homem de bem e um homem preparado para cuidar da justiça. O agora ex-ministro da Justiça, Flávio Dino, diz que pretende apresentar cerca de 3 projetos no Senado. As propostas incluem ações em prol da democracia, valorização de profissionais da segurança pública e orçamento do Fundeb. As declarações foram dadas após a cerimônia de posse de Ricardo Lewandowski. O ex-ministro Flávio Dino afirmou que tem a intenção de apresentar 3 projetos na Casa Legislativa. Segundo o senador, a primeira proposta tem o objetivo de acabar com ações antidemocráticas de extremistas. Sobre a questão democrática, que deve ser o primeiro. Então, o primeiro projeto de lei é um projeto anti-vivandeiras de quartel. É para impedir acampamento em porta de quartel. Dino também pontuou que vai apresentar projetos de segurança pública, além de propostas para melhorar o direcionamento do Fundeb. De acordo com ele, a intenção é valorizar os profissionais. O segundo projeto de lei é um tema de segurança pública sobre prisão preventiva e audiência de custódia, fruto de reflexão nesses 13 meses. E o terceiro projeto, também oriundo dessa experiência, é relativo à destinação do Fundo Nacional de Segurança Pública para reconhecimento de mérito de policiais. E eu vou propor que o Fundo Nacional possa também criar um sistema de reconhecimento de mérito, de merecimento aos policiais que pratiquem atos especiais. Dino foi exonerado do cargo de ministro da Justiça nesta quinta-feira. Agora ele volta a ser senador até assumir o cargo de ministro do STF. O ex-ministro da Justiça foi indicado pelo presidente Lula e é aprovado pelo Congresso para ocupar uma vaga na Suprema Corte. A posse de Dino está marcada para 22 de fevereiro. O Supremo Tribunal Federal agendou para o dia 9 de fevereiro o julgamento de mais uma leva dos réus de 8 de janeiro. O Supremo Tribunal Federal marcou para o dia 9 de fevereiro o julgamento de mais um conjunto de ações penais contra acusados de atos golpistas de 8 de janeiro, quando foram invadidas e depredadas as sedes dos 3 poderes. Pelo menos 15 processos já foram liberados para julgamento, mas esse número pode ser ampliado. Os casos serão analisados no plenário virtual, formato de julgamento em que os ministros apresentam seus votos em uma página eletrônica do Supremo. A deliberação deve ser encerrada no dia 20 de fevereiro, se não houver pedido de vista, que é a interrupção do julgamento para mais esclarecimentos. Os ministros vão julgar denúncias apresentadas pela Procuradoria-Geral da República. A situação de cada acusado é analisada individualmente. Os acusados respondem pelos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, associação criminosa armada, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. A Justiça condenou o empresário Luciano Hang, dono das lojas Havan, a pagar 85 milhões de reais por coação de funcionários durante a campanha eleitoral de 2018. O empresário Luciano Hang, proprietário das lojas Havan, foi condenado a pagar uma indenização de 85 milhões de reais por coagir seus funcionários a votarem no ex-presidente Jair Bolsonaro nas eleições de 2018. A decisão ainda cabe recurso. Segundo a decisão do juiz Carlos Alberto Pereira de Castro, da 7ª Vara do Trabalho de Florianópolis, houve violação à privacidade e intimidade dos empregados e coação. A empresa deve pagar uma indenização de dano moral individual no valor de R$1.000 para todos os funcionários que trabalhavam até o dia 1º de outubro de 2018. Conforme a denúncia apresentada pelo Ministério Público do Trabalho, Luciano Hang teria feito campanhas políticas a favor de Bolsonaro e ameaçado fechar as lojas no caso de uma vitória do então candidato Fernando Haddad, do PT, atual ministro da Fazenda. O Ministério Público disse ainda que os funcionários tiveram que responder enquetes internas que os questionavam sobre em quem votariam nas eleições. A presidente do PT, deputada Gleisi Hoffmann,
afirmou que a condenação de Luciano Hang demorou mais de 5 anos, mas foi exemplar e pedagógica. O líder da bancada evangélica, deputado Silas Câmara, teve o mandato cassado no Amazonas. Ele pode recorrer sem deixar o cargo. O Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas decidiu em julgamento nesta quarta-feira cassar o mandato do deputado federal Silas Câmara, do Republicanos, líder da bancada evangélica na Câmara dos Deputados. A ação de iniciativa do Ministério Público trata de gastos irregulares de recursos na campanha de 2022. Cabe recurso sem perder o cargo e o caso pode chegar ao Tribunal Superior Eleitoral. Em rede social, a defesa de Silas Câmara diz que vai recorrer da decisão e que ele continuará no exercício pleno de suas responsabilidades enquanto aguarda a apreciação do caso em definitivo pela Justiça Eleitoral. Segundo a legislação, o mandato pode ser cassado quando comprovados gastos ilícitos de recursos para fins eleitorais. O deputado está em seu 7º mandato seguido na casa. Ainda neste mês de fevereiro, o comando da bancada evangélica voltará para uma ala mais bolsonarista, com a posse no cargo do deputado Eli Borges, do PL de Tocantins. A seguir, Ricardo Capelli irá presidir a Agência de Desenvolvimento Industrial após convite de Geraldo Alckmin. E os 50 anos da tragédia do edifício Joelma. Incêndio matou 187 pessoas e deixou uma cicatriz na cidade de São Paulo. O Brasil News volta já.